Boa tarde. Hoje é dia 26 de março de 2024. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da Escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos da primeira série do ensino médio e os alunos que estão frequentes hoje são eles: o Luiz Miguel, o Matheus, o Eric, a Vitória, a Lara, a Evelyn, a Vitória, a Ana Júlia, o Jonathan, o Igor, o Enzo, o Cauã, o Vitor, o Gabriel, o Eduardo, a Adriele, o Micael, a Júlia, a Ana e a Manuela. Os demais alunos que estão faltando, por qualquer motivo que seja, a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/Ricardo Henck. Os alunos que faltaram devem assistir e colocar o material em dia. E os que estão presentes podem rever na hora de realizar o Tarefa São Paulo, que é muito importante que realize. Dando início à 22ª aula do material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. O tema é Tabelas e Gráficos, uma interpretação, parte 2. Conteúdo: análise de tabelas e gráficos, medidas de tendência central e dispersão, tá? Medida central, muito famosa, que a gente usa, cai em tudo quanto é concurso, média, moda e mediana. E agora nós vamos conhecer a de dispersão. Objetivo: coletar dados em uma pesquisa estatística, interpretar informações vinculadas em gráficos e tabelas. Habilidade: EM, primeiro a terceiro ano de matemática, habilidade número 406. Construir e interpretar tabelas e gráficos de frequência com base em dados obtidos em pesquisas por amostras estatísticas, incluindo ou não uso de softwares que interrelacionam estatísticas, geometria e álgebra. Conforme for, a gente usa o Excel para fazer ganhar tempo aqui. Para começar, em uma gincana, o desempenho de 3 equipes em 3 modalidades pode ser observado na tabela a seguir. A equipe verde, amarela e azul. Modalidade 1, a verde fez 20 pontos, né? A amarela 16 e a azul 5. Modalidade 2, a verde fez 15 pontos, a amarela 19 e a azul 20. A modalidade 3, a verde fez 15 pontos, a amarela 15 e a azul fez 25. Todas ficaram empatadas no total, concorda? Qual foi a melhor, a verde, amarelo ou azul? Analisando o total, todas, tá? Os organizadores da gincana pretendiam escolher o time vencedor, mas empatou, não importa, eles querem o vencedor. A partir da pontuação total. Quem que ganhou na pontuação total? Todos. Porém, todas as equipes obtiveram o mesmo número de pontos. É possível elaborar uma nova maneira de decidir a equipe vencedora? Vocês acham que sim ou não? Sim. Pela média. A média vai dar igual, né? Pela moda. Não dá nem para tirar moda. Mediana. Mas daí, quer dizer que se a pessoa foi bem numa, não foi bem na outra, também não entraria nesses casos. Não também. Seria mais ou menos parecido o seguinte: Campeonato Brasileiro. Acabou o campeonato empatado com 3 times com 50 pontos. Qual o critério de desempate? Número de vitórias. Aí dos 3 times, 2 estavam empatados no número de vitórias. O terceiro, que tinha uma vitória a menos, caiu fora. E aí, entre o primeiro e o segundo, quem fica em campeão? Segundo a regra do Campeonato Brasileiro: saldo de gols. Se empatar no saldo de gols, eles vão no gol pro. Se empatar no gol próprio, né? Daí eles vão analisar. Não lembro o que é lá. Eu sei que o último é caro coroa. Cara, já pensou em decidir o campeonato no caro coroa? Confrontos diretos, o último, né? Daí vamos supor, confronto direto, tá lá o time A e o time B, quando jogaram um contra o outro, empataram os 2 jogos com o mesmo número de gol. Aí tem que ir na sorte para decidir quem foi o campeão. Só que aqui nesse caso não tem isso. Então, como que a gente vai fazer isso? Olha lá. Para definir a equipe vencedora, vamos refletir sobre alguns aspectos da pontuação apresentada.
Qual das equipes teve um desempenho mais consistente entre as 3 modalidades? Qual que teve o mais consistente na opinião de vocês? Que não variou muito. A Azul? A Azul saiu de 5, foi para 20, depois 25. Ele teve a melhor reação. A Amarela, o que variou menos. De 16 foi para 19, depois caiu para 15. O outro estava no 20, caiu para 15 e manteve o 15. E agora? Fiquei em dúvida entre essas duas. Certo? Então vamos ler aqui o resto. Qual das equipes teve teve o desempenho mais constante entre as 3 modalidades? Entre as 3 modalidades, qual foi a maior pontuação obtida? Teve um que se destacou, né? Aqui, por exemplo, a Azul se destacou. Aqui, de novo, a Azul se destacou. Em compensação, ela foi a pior na modalidade 1, né? Quem se destacou foi a Verde. Aí eu já fico na dúvida. Então é entre a Verde e a Azul. Entenderam como é complicado? Olha lá, continuando. Qual das equipes teve o maior desempenho, mais consistente nas 3 modalidades? Vocês acham que é qual? Qual das equipes teve o maior desempenho, teve o desempenho mais consistente nas 3 modalidades? A equipe amarela. Por que a equipe amarela? Ela nunca ficou em primeiro lugar, mas também nunca ficou em último. Ela sempre ficou ali na média, perto da média. Ela chegou mais perto da média, no caso, né? Em todas as modalidades, qual foi a que obteve a maior pontuação? Desculpe. Em todas as modalidades, qual foi a maior pontuação obtida? 25 pontos, não foi? Qual a equipe vencedora em mais modalidades? Teve uma que venceu em mais modalidades, quem lembra? A Azul, né? E agora? Em sua opinião, qual seria o método mais justo para definir a equipe vencedora? Cara ou coroa? Não, não vai dar. No caso aqui, ó, continuando, presta atenção. Presta atenção agora. Quando se fica nessa situação, porque é injusto para um, injusto para outro, é justo para um, injusto para outro, né? Você vai falar, a Azul tinha que ser, porque a Azul 2 vezes ela foi a melhor campeã. Ela foi o que fez mais pontos. Em compensação, ela tomou uma lavada na primeira modalidade. Daí também é injusto. Seria a mesma coisa que um time que é da Série B, né? Aí fez um tapetão lá, foi e venceu os outros 2 campeonatos, né? Então, injusto, certo? Só que no futebol não tem como, né? Porque o futebol termina o resultado ou ganhou ou venceu, se der empate vai para os pênaltis ainda, né? Aqui não tinha isso. Na aula anterior vimos que uma ótima maneira de visualizar e compreender um conjunto de dados é por meio de representações gráficas. Porém, essa não é a única maneira de analisar os dados. Existem algumas medidas de estatísticas que nos auxiliam na hora de caracterizar os possíveis significados por trás de um conjunto. Olha lá quem são elas. Medidas de tendência central. São uma forma de descrever os valores centrais de um conjunto de dados. São elas. A moda. O que é a moda? É o valor que mais aparece frequentemente em um conjunto. Exemplo, no conjunto 0, 1, 1, 2, 3, 5 e 8. A moda é o número 1. Por que a moda é o número 1? Porque apareceu mais vezes, apareceu 2. E os outros apareceu só uma, né? A média. A média é um conjunto de dados representados... representa um valor central. É comum aparecer em 2 formas distintas. A média aritmética, que possui características de conjuntos uniformes, em que cada valor tem o mesmo peso. Calma aí, não é peso de quilograma não, tá? É calculada pela divisão entre a soma de seus valores do conjunto e a quantidade de elementos nele. Exemplo, esse conjunto somou 0, mais 1, mais 1, mais 2, mais 3, mais 5, mais 8. Quantos que deu? 20. Por que dividiu por 7? Porque era quantos números? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aí dividiu por 7, deu aproximadamente 2,87.
6. Então isso aqui é uma média aritmética, quando você soma todos os valores e divide pela quantidade de valores. Então tem a média aritmética e tem a média ponderada. O que é média ponderada? Útil para caracterizar conjuntos nos quais cada valor tem um peso definido. Cada valor é multiplicado pelo seu peso e a soma dos produtos é dividido pela soma dos pesos. Por exemplo, a nota de vocês, que eu calculo, que eu não dou nota, quem tira é vocês, é média ponderada. Por exemplo, participações no Tarefa São Paulo, vale 20%. Qual é o peso dela? 2. Eu pego a sua nota e multiplico por 2. Depois, resultado do Tarefa São Paulo, vale 40% da nota. Eu pego a sua nota e multiplico por 4. Eu poderia multiplicar por 40, depois eu explico isso para vocês. Aí eu somo com a nota da sua prova. A sua prova também vamos dizer que vale 40% da nota. Eu pego a sua nota, multiplico por 4 e somo ali. Ficou faltando quantos por cento? Nada, né? Já deu? Eu acho que aqui é 30, estou confundindo. E aí tem o 10% da Olimpíada das 4 operações, não tem? Quero só ver como que nós vamos fazer, viu? E aí o peso seria de 10%, ou seja, de 1. Pego a sua nota, multiplico. E aí, presta atenção. Se for 20%, 40% e 10%, quando eu somar tudo, eu vou dividir por quantos? 20 mais 40... é 30, desculpa. 20 mais 30, 50 mais 40, 90 mais 10, e eu divido por 100. Aí eu descubro a sua nota. Isso é uma nota, uma média ponderada. Tem a prova paulista também. Eu tenho que diminuir aqui os valores dele. Aqui foi só um exemplo que eu ainda não defini. Aí se eu tirasse o zero do fim, ia dar quase a mesma coisa. A única diferença é que eu ia dividir por 10. Isso se chama média ponderada. Quando uma prova tem um peso maior do que a outra, tá? Às vezes você vai fazer um vestibular para tentar fazer engenharia. Adivinha qual nota que vai valer mais no vestibular? Matemática, ela tem o dobro, às vezes até o triplo da nota de outras disciplinas, tá bom? E aí tem a medida de tendência central. Exemplo, essa aqui ainda, né? Exemplo, na tabela mostra o desempenho do aluno em suas provas bimestrais de matemática. Considerando os pesos aplicados, calcule a média ponderada dessas notas. Então olhe bem aqui, qual é o peso da primeira prova? 3. E a pessoa tirou 5. Eu faço 3 vezes o 5. Vou pôr entre parênteses, mas a gente sabe que sempre resolve primeiro a multiplicação, né? A prova número 2. Quantos? O peso é 2. Qual foi a nota da prova? 2 vezes 7. Mais a prova final. Qual é o peso dela? Quantos que tirou? 10. Resolvendo. 3 vezes 5. E por que dividiu por 10? Porque a hora que você soma os pesos, dá quantos os pesos? 3 mais 2, 5. 5 mais 5, 10. Divido pelos pesos. 3 vezes 5, 15. 2 vezes 7, 14. 5 vezes 10, 50. Somou tudo, deu 79. Dividiu pelos pesos, deu nota 7,9. Ah, professor, mas ele foi mal na primeira prova. Tinha peso 3. Qual que tinha peso maior? Ele tirou 10. Então ele recuperou ali, certo? Então a média ponderada aqui seria de 7,9. Agora mais uma medida de tendência central, a mediana. Esse é o mais legal de todos. A mediana é mais fácil de fazer. É o valor que separa duas metades de um conjunto na ordem crescente. Você coloca do menor para o maior e vem achar o meio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se tem 7, quem é o meio? 3,5, mas não tem 3,5. Então ele está entre o terceiro e o... Somos 2 dividido por 2, não é? Não, esse é par, muito bem lembrado. Então ele está entre o terceiro... fica 3, desculpa, falei errado. 3,5, fica 3 para um lado e 3 para o outro. Quem ficou bem no meio? 2, tá? Então o número 2 é a mediana.
Agora, se for número par, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deu lá, 2, 4, 6, 8, 10 e 12. Eu não tenho central, não tenho central. Quando eu não tenho central, eu tiro uma média dos dois centrais. Quantos que dá 6 mais 8? 14 dividido por 2? 7. Isso é a mediana. Feita a relembrança disso aí, agora vem a questão número 1. Vamos resolver junto a questão número 1. Meu Deus. O quadro, eu acho que não. O quadro apresenta a quantidade de um tipo de pão vendido em uma semana em uma padaria. Quantos pães era vendido no domingo lá? 250. Na segunda-feira? Na terça? Na quarta? 251. Na quinta? 187. Na sexta? 187. E no sábado? 186. Qual é o dia que mais vendia? Domingo. Qual é o dia que menos vendia? Sábado. Certo? E aí vamos continuar o enunciado. Quarta-feira vendia mais? É mesmo. Quarta-feira é o dia que mais vendia. O dono da padaria, olha o que ele decidiu. Presta atenção. Se você for o contador da padaria, você tem que saber contar isso aqui. O dono da padaria decidiu que na semana seguinte, na próxima semana então, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi a mais próxima da média das quantidades vendidas na semana. Então o que acontece? Ele ia descobrir a média e depois ele ia ver qual dia da semana vendeu mais perto da média. E aí todos os dias ia produzir a mesma quantidade de pão. É isso que ele decidiu, olha lá. Na semana seguinte, a produção diária desse tipo de pão seria igual ao número de pães vendidos no dia da semana em que tal quantidade foi mais próxima da média. Então como que eu vou fazer a média disso daqui? Quem sabe me dizer? Soma tudo. Para nosso tempo não acabar, vou chamar a calculadora. Vamos ver. 250 mais 208 mais 215 mais 251 mais 187 mais 187 mais 186. Quantos que foram fabricados de pães naquela semana? 1484. Como que eu acho a média agora? Por que 7? 7 dias, né? 7 dias, 7 números que eu somei. Qual que foi? 212. Qual dia da semana vendeu mais perto do 212? Terça-feira. Algum outro chegou mais perto? Mais perto chegou? Segunda não. É uma boa. 208. Quantos que faltam para 212? 208. 9, 10, 11, 12. Faltou 4. E terça? Ficou 3 a mais. Então quem chegou mais perto foi terça. E o segundo mais perto foi segunda. Mas a regra é, ele vai fabricar todos os dias agora o mais perto. Então todos os dias vão ser fabricando quantos pães agora por dia? 215. Não é 212? Não, porque ele não falou que ele ia fabricar a média. Ele falou qual dia que chegasse mais perto da média. Então ele vai fabricar agora todos os dias 215, 215, 215. Nossa, e aqueles que não sei o que ele pensou nisso. Acho que o que não vende aqui ele vai vender lá no domingo, né? Tranquilo? Olha lá, subindo a resposta lá, ele fala assim, comparando o valor médio lá, somou tudo, deu 1.484, dividiu por 7, deu 212. Comparando o valor médio com os valores diários, podemos determinar que o dia usado como referência para a produção futuras foi a terça-feira, pois 215 é o valor menor, com menor desvio em relação à média. O que seria esse desvio em relação à média? A média está numa reta. 250 domingo está aqui, 208 na segunda está aqui, 215 na terça está aqui, está bem pertinho, entendeu? Aí 251 aqui, aí 187, 187, 186. A hora que você vê no gráfico assim, qual que está mais perto da média? É esse daqui.
Então é o que tem o menor desvio. A gente fala desvio que ele saiu da linha da média. Ele está um pouco para cima ou ele podia estar um pouco para baixo. Quer dizer que é o que chegou mais perto da média, tá? E aí a gente chama isso de medidas de dispersão. São medidas que têm como objetivo de comparar cada dado de um conjunto com sua média. São elas: amplitude. A amplitude é a diferença entre o maior e o menor valor de um conjunto. Com ela podemos entender a variação dos dados analisados. Exemplo, no conjunto aqui, 2, 3, 5, 7, 11 e 13. Qual é a amplitude? Quem é o maior aqui? Amplitude é igual maior menos o menor. Quem é o menor? 2, 3, 5, 7, 11 e 13. 2. Quantos que dá 13 menos 2? Qual é a amplitude desses dados? Lá na padaria, qual é a amplitude da padaria? Seria o maior valor. Quem é o maior valor? 251. Menos o menor valor, 186. Você descobre a amplitude, certo? E agora vem o tal do desvio. Presta atenção no desvio, como que é? É a medida comparativa entre cada dado de um conjunto e a sua média. Os desvios muito grandes indicam que a média pode ser um valor apropriado para representar aquele conjunto. A média do conjunto 2, 3, 5, 7, 11 e 13 é de aproximadamente 6,83. Aí, o desvio pode ser calculado da seguinte maneira. Sabe o que quer dizer essas barrinhas aqui do lado? A gente chama de módulo. O que é o módulo? Módulo, qual é o módulo de 4 menos 2? Quantos que dá 4 menos 2? 2. Então, o módulo de 4 menos 2 é 2. E se for o contrário? Qual é o módulo de 2 que tira 4? Só que o módulo é sempre positivo, então vai ser 2 também. Então, módulo quer dizer que independente do resultado, se ele for negativo, ele continua sendo... Na verdade, ele quer saber qual a distância desse número até o zero, tá? Então, olha aqui. O que foi feito aqui? Pegou o primeiro valor, desvio 1. Qual é o primeiro valor? 2. Tirou 6,83. Quantos que deu? Ah, professor, mas dava 4,83 negativo. Mas aqui é módulo, então ele vai ser sempre positivo. Desvio 2. Pegou 3 e tirou 6,83. Quantos que deu? 3,83. O desvio 3. Quantos que deu? 5 menos 6,83. 1,83. O desvio 4. Tirou 7 menos 6,83. Ah, agora aqui ficou positivo, mas todo o módulo é positivo. 0,17. O 11 menos a média deu 4,17. O 13 menos a média deu 6,17. Qual teve o menor desvio aqui? A letra D. Então qual é o valor que tem o menor desvio? O 7. Ele está mais perto da média, entendeu? Então a gente fala que é o menor desvio, certo? Medida de dispersão. Agora se chama de desvio padrão. Deixa eu ver um negócio aqui. Como falta só 3 minutos e eu não quero fazer algo atropelado, eu vou parar a gravação aqui. Vocês prometem para mim que vocês assistem o vídeo que eu vou gravar em casa? Não faça assim. Então eu vou parar o vídeo aqui. Em casa eu vou gravar dessa parte que eu parei até o fim da aula, tá bom? Não faça o Tarefa São Paulo sem assistir essa parte. Como prometido, então, vou gravar o restante da aula na minha casa aqui. Então vamos lá. Desvio padrão. Só para dar uma revisada rápida aqui. O que nós vimos antes disso? O que era o desvio, né? Então, qual é a diferença do desvio com o desvio padrão? Preste bem atenção. Desvio, se a gente montar um gráfico, eu vou até tentar montar aqui rapidamente, né? Vamos no Excel, vamos ver se a gente monta um gráfico aqui com aqueles valores. Então vamos lá. Valores são 2, 3, 5,
2, 3, 5, 7, 11 e 13, certo? E aí, quando eu tento montar um gráfico linha disso aqui, deixa eu ver se eu consigo só com uma coluna. Desculpa. Gráfico linha, certo? Esses são os valores. Agora, se eu for pôr no mesmo gráfico a média também, qual que seria a média? Igual média desses números aqui, certo? Opa, igual média, abre parênteses, esses números aqui, enter. Aí deu aquela média ali. Vou ver se eu consigo colocar na mesma, tudo o mesmo valor, né? Porque para comparar com a média. Então, agora eu vou tentar criar um outro gráfico. Inserir gráfico de linha. Não vai dar certo por aqui, vamos por aqui. Inserir gráfico de linha aqui. Então repare bem. Vou dar um zoom aqui, certo? E aí, quando ele faz o desvio padrão, ele está fazendo o seguinte: a distância da média até a primeira informação. A primeira informação está no 2 e a média é 6,8. Então essa distância aqui é resolvido pelo desvio. Olha lá, 2 menos 6,8, 4,83. Ah, professor, mas aqui é negativo. Mas quando a gente fala em módulo, ele quer saber a distância. A distância não tem negativo, tem distância positiva. Então, desse até aqui é de 4,83 unidades. Da segunda informação, que é do 3 até a média, o módulo, a distância, o desvio, né? O desvio é de 3,83. Então ele deu um desvio de 3,83. Nesse caso para baixo, mas não importa, o desvio é sempre positivo, tá? E aí, na terceira informação, o desvio é de 1,83. Repare que ele já está mais próximo, né? Aqui, se eu colocasse valores, deixa eu ver se eu consigo colocar na legenda. Rótulos e dados. Olha lá, tá ali o valor. E aqui, rótulos e dados, tá o valor também. Então, do 5 até o 6,8333, o desvio é de 1,33. Agora, o desvio do 4. O desvio 4, da informação 4, repare, o 7 e o 6,83 é bem pertinho do outro, então o desvio é de 0,17. Então essa informação é o que chega mais próximo da média, né? E aí esses outros já começam a dar um desvio maior, a distância de um para o outro, tá bom? Então o desvio seria isso, a distância da informação para a média. Agora vamos lá, desvio padrão. O desvio padrão médio entre os dados de um conjunto e a sua média, valores menores de desvio padrão indicam que os dados do conjunto variam pouco em relação à sua média. Pode ser calculado pela fórmula. Então é uma fórmula doida aqui, né? S é igual a raiz quadrada de 1 dividido por n menos 1, onde n menos 1, o n seria o número de dados que tem no conjunto. E aqui esse símbolo aqui quer dizer a média aritmética, tá? Do desvio de qualquer número deles ao quadrado. Então, olhando essa fórmula, pode assustar um pouquinho, mas a gente tem que compreender como que ela funciona. N é o número de dados do conjunto. dn é o desvio de cada elemento do conjunto. Na anterior, olha lá, dn, nesse n é 1, primeiro, o n é 2, segundo, o n é 3, terceiro, o n é 4, quarto, o n é 5, quinto, o n é 6, sexta informação, tá? Então, olhando essa fórmula, pode ser que seja mais complexo tentar entender a fórmula do que ela realmente é. Então, vamos lá, o que ele fala pra gente aqui? Cálculo do desvio padrão envolve uma fórmula que pode assustar. Então, a fórmula, olhando lá atrás, assusta. Porém, boa parte das análises estatísticas pode ser feita com o auxílio de ferramentas
que facilitam os seus cálculos, como planilhas do Excel. Então tem cálculos na planilha que já faz esse cálculo para a gente automático. Exemplo, o conjunto 1, 2, 3, 4 e 5 apresenta a média equivalente a 3. Por quê? Porque 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 4, 10. 10 mais 5, 15. 15 dividido por quantas unidades? 1, 2, 3, 4, 5. 15 dividido por 5 dá exatamente 3. Então a média é 3. Agora, como que eu faço para calcular o desvio padrão? Você vai fazer o seguinte. Vai fazer raiz quadrada de... Pega todos os desvios. Quantos desvios tem? 1, 2, 3, 4, 5. E como que eu faço o desvio mesmo? A média menos o valor. Então aqui, pegou a média 3, tirou 1 daqui. Quantos que vai dar aqui? Que vai dar 1. E eleva ao quadrado. Mais. Agora eu vou fazer essa parte aqui. A média que é 3 menos a segunda informação. Já fiz o primeiro, né? A segunda informação é 2. 3 menos 2 dá... Opa, aqui eu errei. 3 menos 1 dá 2. 2 ao quadrado. 3 menos 2 dá 1. 1 ao quadrado. Mais 3 menos 3. A média 3 e a terceira, o valor 3 que está na terceira informação. 3 menos 3 dá 0. 0 ao quadrado. Mais. Agora, repare que vai ficar maior o valor, né? Média 3 menos 4 dá menos 1. Lembrando que quando ele é módulo, ele acaba saindo um positivo. Mas se você esquecer e colocar um positivo, um negativo, quer dizer, qualquer número negativo ao quadrado acaba virando positivo, tá bom? Então, eu vou pôr por ser módulo, vou tentar pôr entre parênteses, entre módulos aqui, só para lembrar que ele vai ser sempre positivo, tá bom? Mais 3 menos 5 ao quadrado dá menos 2, mas por ser módulo, ele sai 2 positivo. O menos 2 acaba virando 2 positivo. E aí, pela fórmula, se não vai dividir ele por 5, porque você tem 5 unidades, você vai fazer o número de unidades menos 1. Se eu tinha 5 unidades menos 1, dá 4. Resolvendo, 2 ao quadrado, 4, mais 1 ao quadrado, 1, mais 0 ao quadrado, 0, mais 1 negativo ao quadrado dá 1, mais menos 2 ao quadrado dá 4. Acabou. Tudo isso dividido por, lembre-se, 1, 2, 3, 4, 5 informações. 5 menos 1 vai dar 4. Agora resolvendo. 4 mais 1, 5. 5 mais 0, 5. 5 mais 1, 6. 6 mais 4, 10. Então aqui vai dar 10. Então vai dar 10 quartos. Raiz quadrada de 10 quartos. Professor, tem um jeito de facilitar? Tem. Você pode vir aqui e fazer assim. Raiz quadrada de 10 dividido por raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4 é fácil. 2 vezes 2 dá 4. Seria uma coisa que raiz quadrada de 2 ao quadrado. Corta, corta. Fica o 2 sozinho. Agora a raiz quadrada de 10 não é um número inteiro. Então raiz quadrada de 10 dividido por 2. Como eu não posso fazer sem a calculadora, vou usar a calculadora aqui para fazer esse cálculo. Então vamos lá. Raiz quadrada de 10. Aí divido o resultado por 2. Quantos que deu? Aproximadamente 1,58. Mas é um número irracional. Ele não tem fim. Então o desvio padrão é de 1,58. Aproximadamente. Tranquilo? Então vamos lá. Lembrando, quanto mais próximo tiver da média, mais confiável é o negócio, mais próximo tá da perfeição. Ele varia pouco, entendeu? Então ele tem uma variação pouco. Então vamos lá. Questão número 2. Enem 2010 adaptada. Marcos e Paulo foram classificados em um concurso. Para a classificação no concurso, o candidato deveria obter uma média aritmética na pontuação igual ou superior a 14. Média aritmética. Os dois tiveram 15.
Então os dois conseguiram ser aprovados, né? Que tem que ser igual ou superior a 14. Em caso de empate na média, o desempate seria em favor da pontuação mais regular. E agora, como que eu vou saber quem tem a pontuação mais regular? Marco em matemática fez 14, Paulo fez 8. Em compensação, em português, Marco fez 15. Em português, Paulo fez 19. Aí, em conhecimentos gerais, Paulo fez 18 e Marcos fez 16. Se fosse ver para vencedor, vencedor, perdedor, vencedor, perdedor, vencedor, perdedor. Ah, então é o Paulo, mas não é dessa maneira. A gente tem que ver quem tem a pontuação mais regular. O quadro a seguir apresenta o desempenho de ambos em cada campo de suas medidas. Em cada campo e suas medidas de tendência central e dispersão associadas. Então eles empataram na média. Na mediana, lembrando que você tem colocado do menor para o maior, é 9, aqui do Paulo, 9, 18, 19. A mediana dele é 18. O Marco é 14, 15 e 16, certo? A mediana dele é 15. Se fosse pela mediana, seria o Marco. O Paulo. Porém, eu tenho que olhar o desvio padrão. O desvio padrão, lembrando que eles têm as médias deles, né? 9, vou tentar pôr lá, 9, 18 e 19. Naquela planilha que a gente está fazendo. 9, 18 e 19. 9, 18 e 19, certo? Aí apaga os outros aqui. Essa é as médias do Marco. Marco não, como que é o nome? Do Paulo. Paulo que é 8, 19 e 18. Paulo. E o Marco? Marco. E aqui, média. Certo? O Marco tinha as notas 14, 15 e 16. 14, 15 e 16. Repararam? Agora vamos fazer a média deles. A média deles todos, dos dois, eram 15. Então 15, 15 e 15. Vou tentar fazer um gráfico que tem as três informações agora juntas. Vamos lá? Marco fácil. Tudo. Então lá. Paulo é... O verde é a média, certo? 15. Marco é o laranja. Repare que o Marco sempre está variando muito próximo da média. Ele não tá muito longe, nem para cima e nem para baixo. Agora, o Paulo, ou ele está muito para baixo, ou ele está para cima, ou bem para cima. Então, quem tem uma estabilidade melhor? Quem que varia menos? No caso aqui é o Marco. Se você for olhar lá na nossa aula, ele fala que o Marco tem uma variação, um desvio padrão de 0,32, tanto para cima quanto para baixo. Enquanto isso, Paulo tem um desvio padrão muito grande. Então, quem que tem uma estabilidade melhor? Quem que vai estar mais perto da média? É o Marco. Então, o Marco tem um resultado melhor. Então, quem tem um desempenho melhor? É o Marco, que ele não está nem muito para cima e nem muito para baixo da média. Agora, o Paulo ele pode estar muito para baixo ou muito para cima. O desvio padrão, quanto menor for, mais próximo ele está da perfeição. Então lá, o candidato com a pontuação mais regular, ou seja, que varia menos, portanto mais bem classificado no concurso é, vamos ver qual que é a verdadeira? Marco, pois a média e a mediana são iguais. Mentira, não é por causa disso aqui não. Isso aqui é falso. Marco, pois obteve o menor desvio padrão. Verdade. O Marco tem o menor desvio padrão. Então é o cara que menos oscila. É o cara que tem mais próximo da média. Então ele está com uma melhor pontuação. Paulo, pois obteve a maior pontuação na tabela
que é 19 em português. Nada a ver, porque depois na média eles ficaram empatados. Então isso aqui é falso também. E nenhum critério falasse, a não ser que no concurso falasse assim, quem tiver a maior nota em português no critério de desempate. Não é o caso. Paulo, pois, obteve a maior mediana. Realmente, o Paulo teve a maior mediana, mas isso quer dizer que ele oscila muito em relação à média, tá? Não, minto. Mediana, ele não tem nada a ver aqui também. Ele teve a maior mediana, porém ele tem a mesma média entre Paulo e Marco. Agora, a E está errado também, pois Paulo teve maior desvio padrão. Lembrando, quanto maior o desvio em relação à média, pior é o resultado. Quanto menor, melhor, tá bom? Então, se você gostou da explicação, deixe o seu like e se inscreva no canal. Vamos ver? Olha lá. A é incorreta, pois média e mediana iguais indicam um conjunto sem valores extremos, mas isso não caracteriza uma pontuação mais regular. Marco, pois obteve um desvio menor, menor desvio padrão. Correto. O desvio padrão demonstra quanto os dados de um conjunto variam em relação à sua média. Um menor desvio padrão implica numa pontuação mais regular. Então essa aqui que é a correta, ok? A C era falsa por quê? Porque ao obter maior pontuação nesse caso, serviu apenas para aumentar o desvio padrão e se tornar a pontuação menos regular. Que ele foi muito bem em português e foi muito mal em outra lá que acertou só 9, né? Sobre a mediana, incorreto. A maior mediana de Paulo implica apenas uma maior amplitude de sua pontuação, que contribui para o desvio padrão maior. Lembrando que o desvio padrão sendo maior é resultado pior. Incorreto, pois o desvio padrão demonstra quantos os dados de um conjunto variam em relação à sua média. Um maior desvio padrão implica em uma pontuação menos regular. E agora, antes de a gente finalizar a aula, só para lembrar, nós fizemos um combinado na sala que vocês iam assistir. Então, quem está assistindo aqui vai comentar no vídeo a parte assim, eu fiz o acompanhamento. E marca o seu nome. Nome do aluno. Então, quem realmente assistiu, que combinou comigo, que assistiu a parte que não deu tempo de a gente fazer na sala, se chegou até aqui, escreve eu fiz o acompanhamento e digita o seu nome e comenta no vídeo, que daí eu vou saber quem realmente assistiu até esse pedaço, tá bom? O que nós aprendemos na aula de hoje? Como medidas de tendência central podem ser usadas para caracterizar um conjunto de dados. Como medidas de dispersão podem ser usadas para entender a média de um conjunto. Como essas medidas podem ser usadas em conjuntos para analisar uma pesquisa ou uma amostra de dados. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material digital. Finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, meus alunos que realmente acompanharam até o fim, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.